Angola, boa noite. Bem-vindo ao Girassol Jornal, mais uma edição de fim de semana. Janete, meio-dia, boa noite. Boa noite, Adilson. Vamos aos principais destaques de hoje. Feira da Batata e do Milho, o evento encerrou hoje na província do Bié com um balanço considerado satisfatório. Esteva mostra o melhor da produção nacional. Peregrinação a Nossa Senhora da Mochima. Evento avança para os momentos mais altos. Imagem chegou hoje ao local da peregrinação. Criminalidade nos bairros da periferia de Malange. A população pede reforço da iluminação pública. Recomendações ao Conselho Económico e Social, que esteve reunido hoje, sob orientação do Presidente da República. O petróleo, principal matéria-prima do país, o barril de Brent, fecha a semana com o preço acima dos $88 norte-americanos. A personalidade da semana e o resumo dos principais assuntos noticiados aqui no Girassol Jornal. Olá, boa noite. Angola, boa noite. Da província de Malange chegam relatos de aumento da criminalidade em alguns bairros da periferia. A população mostra-se aflita e associa o facto à falta de iluminação pública, visto que os miliantes atuam mais no período noturno. Os munícipes de Malange manifestam-se preocupados pela falta de iluminação pública em alguns bairros da província. Um destes bairros é o Kizanga, onde os moradores afirmam que os miliantes aproveitam-se da fraca iluminação para realizarem as suas ações. Há momento, nós podemos ir para o Ritondo, posso voltar 21 horas, ou se tivermos que dormir no óbito, podemos sair nem que for 20, 21 horas, mas há momentos também que até 18 e tal, 19 horas, há assalto. Há dias, uma menina daqui da rua de trás foi assaltada aqui no São Pedro, roubaram um telefone grande. Pela falta da iluminação, tem acontecido muitos assaltos. Há muitas áreas aqui que não tem iluminação, como podemos ver, não tem postes suficientes nos bairros. E algumas das casas também não têm luz, então é muito fácil alguém passar por aqui e ser assaltada. No máximo das 8 horas já não se encontra pessoas a frequentar essa mesma rua. E o administrador municipal de Malange reconhece algum déficit da iluminação pública, mas garante que neste momento decorre um programa para o efeito que já permitiu iluminar 11 bairros. Todas as zonas do casco urbano e dos bairros periféricos, refiro-me à iluminação pública. E nós, Malange, estamos a beneficiar nessa altura com mais de 11 bairros que há muitos anos nunca tiveram energia elétrica e hoje têm energia elétrica. Refiro-me da iluminação pública e da iluminação da energia doméstica para as famílias. De acordo ainda com o responsável, o programa prevê também a extensão da rede elétrica domiciliária. Do ponto de vista do fornecimento desse serviço à população, ainda estamos além do nosso desejo. Daí que o esforço tem vindo a ser feito da parte do governo municipal, do governo central, no sentido de levar energia elétrica para mais famílias, para mais aldeias, para outros equipamentos sociais que de fato concorrem hoje para a satisfação também da necessidade dos nossos munícipes. Ainda em Malange, um jovem eletricista por pouco não perdeu a vida em pleno exercício da atividade profissional. O jovem escapou de um acidente de trabalho quando tentava superar um problema elétrico. Valeu a pronta intervenção do Corpo de Bombeiros. Rafael Bumba, de 24 anos, em cumprimento da sua atividade diária na empresa, por algum descuido manteve contacto com um dos cabos de alta tensão da rede elétrica da ENDE e foi projetado na parte superior deste edifício. É complicado, não tenho palavras para dizer agora. Estou em choque. Né? Fazíamos a manutenção da plate-band, havia envergados, havia desoldado uma parte, então tivemos que tirar as chapas e voltar ao normal. Nessa manhã concluímos a atividade e estávamos praticamente já na recolha dos materiais restantes.
e ferramentas. Então, por descuido, o colega não esqueceu, se calhar, do cabo e levantou o varão. Então, houve contacto entre o varão, enquanto ele segurava, então. Antes de ser encaminhado para o Hospital Regional de Malange, Rafael Bumba, sobre fortes dores, explicou como tudo aconteceu. Terminamos de fazer o trabalho, estávamos a recolher os materiais em cima do teto. O meu telefone, como é de ferro, e o tubo que eu estava a trazer manteve contato com a luz e aconteceu o que aconteceu. E a chefe do banco de urgência falou sobre o estado clínico de Rafael. O paciente chegou de facto agitado aos nossos serviços, com uma queimadura superficial de 2º grau, nos membros superiores e abdômen. O paciente foi assistido, então esse encontra-se em cuidados, está sendo acompanhado com uma ligeira melhoria, mas está tudo sob controle. Os bombeiros e o Instituto Nacional de Emergências Médicas foram imediatamente chamados ao local para a operação de resgate. Para o resgate que nós fizemos, ele apanhou choque no fio de alta tensão. Então lá nós subimos e conseguimos tirar o homem de lá com são salvo, na graça de Deus, e tudo correu bem. Quando tiveram a fazer esse trabalho, primeiro têm que desligar a luz ou a fase que eles sabem que eles vão trabalhar, então tenham o direito de desligar. O acidente de trabalho que por 30 minutos prendeu a atenção dos populares teve lugar nesta empresa de construção civil na Estrada Nacional 240, município sede de Malange. Já passa um ano desde que a cidade de Lubango, capital da província da Huila, ganhou um hospital municipal Olga Chaves, uma unidade com a capacidade de internamento de 100 pacientes. Os munícipes falam com satisfação sobre a qualidade dos serviços no hospital. Apesar da insuficiência de técnicos qualificados, a direção afirma que tem sido possível fazer mais. 105 pacientes são atendidos em média diária no Hospital Municipal do Lubango Olga Chaves. Inaugurado há um ano, o hospital tem uma capacidade de internamento de 117 pacientes e conta com os serviços de clínica geral, ginecologia, pediatria e dermatologia. Eles funcionam desdobrados em consultas externas e banco de urgência. Inicialmente, o hospital começou com 72 leitos e, tendo em conta a demanda, a aderência, as pessoas estão a acreditar um bocadinho mais aos nossos serviços. Nessa altura tivemos que potencializar o hospital com mais camas e agora estamos com cerca de 117 leitos. O funcionamento do hospital, graças a Deus, é salutar. É muito bom mesmo, trabalha no verdadeiro sentido, dá o seu melhor. E agradeço muito aos profissionais de saúde. Fizeram triagem ao bebê. Depois disso, a médica passou uma receita e depois fez um pedido de análise. Bom, porque a gente vem aqui e sai atendido. Ainda, desde o momento que eu cheguei, ainda nenhuma pessoa voltou sem ser atendido. O medicamento dão. Me deram medicamento, quando eu venho aqui pela primeira vez, me deram medicamento, as enfermeiras também me atenderam mesmo bem. A insuficiência de quadros é a principal dificuldade que o hospital enfrenta. Isso é um problema conjuntural, isso é como em todo lugar. Os recursos humanos são difíceis de formar um quadro não é fácil, leva muito tempo, ainda mais os quadros da saúde e com a qualidade que se impõe. Todavia, nós estamos com as dificuldades, como em todo lugar estão. Nos falta ainda mais médicos, nos faltam ainda mais enfermeiros para qualificar e também quantificar os trabalhos. Há necessidade de se aumentarem as valências do hospital. Nessa altura, por questões estruturais, ainda estamos com alguma cautela de alguns outros serviços que comportam um hospital municipal, pelo facto da estrutura não ser aquela que nós... que é a que necessita para um hospital municipal. O executivo, a nível daquilo que é o município do Lubango, tem um olhar atento daquilo que é o apetrechamento em termos de outros serviços, porque 4 serviços que o Hospital Olga Chaves apresenta ainda não é suficiente. Também é preciso olhar pelos meios humanos e materiais, estamos a falar exatamente do aumento do número dos médicos e enfermeiros e o hospital, aliás, o pessoal do apoio hospitalar. Estamos a falar de catalogadoras, estamos a falar
vigilantes, estamos a falar de motoristas, estamos a falar exatamente dos próprios meios rolantes em si, para dar cobertura exatamente àquilo que é a dimensão do Hospital Olga Chaves. Conselho Econômico e Social. Recomendações face ao contexto atual. Em destaque. Encerrou, na província de Malanje, o primeiro ciclo de formação de futuros agentes do Serviço de Investigação Criminal. São, no total, 1000 efetivos que terminaram o ciclo com sucesso e partem para uma nova fase. O encerramento do ciclo foi prestigiado pelo Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, que na ocasião recomendou empenho aos profissionais dos mais variados escalões da corporação. Foram 4 meses de formação em diversos ramos do Serviço de Investigação Criminal que permitiu formar 1000 novos efetivos. A satisfação era notória entre os finalistas e os familiares. E a certeza de que seremos uma Angola melhor a partir de amanhã, ou seja, a partir de hoje, porque acredito que todos que estão aqui, os 1000 elementos que hoje terminaram o curso, darão sim uma resposta boa, a fim de nós termos uma sociedade mais segura e tranquila. Chegamos aqui, não tínhamos água, como vem, mas agora temos água, conseguimos instalar uma bomba, conseguimos pôr água ao tanque. É a melhor satisfação e o primeiro emprego é tudo. Foram dias muito difíceis, meses totalmente difíceis e que foram insuportáveis. Mas, graças a Deus, conseguiram ultrapassar tudo e hoje estamos aqui. Só alegria mesmo, só me chama alegria. Conseguimos vencer. O ato de encerramento do primeiro curso básico de investigação criminal, que teve lugar no Centro de Formação do SIC em Damba, coube ao Ministro do Interior. Gostaríamos de apelar à direção do Serviço de Investigação Criminal a ser implacável na fiscalização da atividade dos seus oficiais, a vários níveis, chefes, subchefes e agentes, incluindo os que agora encerram a formação, pois, se de um lado a sua atuação é indispensável para o sucesso da nossa atividade diária, também o serão na realização das ações ou de ações que impactam ou impactem positivamente na imagem do Ministério do Interior e do país. Eugênio Laborinho, que inaugurou algumas infraestruturas no Kwanza Norte e aqui em Malanje, pediu maior conservação dos bens construídos. Inauguramos ontem na província de Kwanza Norte o complexo residencial Rosas de Porcelana, com 200 habitações que irão beneficiar efetivos da Delegação Provincial do Ministério do Interior, melhorando assim as suas condições sociais. Hoje, antes desta atividade, procedemos à inauguração da sede da Direção Provincial do Serviço de Migração e Estrangeiros, que no âmbito do projeto de construção de infraestruturas migratórias por todo o país, em alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Nacional, PDN, vai conferir maior dignidade aos efetivos que realmente trabalhavam em condições precárias, marcando um passo importante na gestão dos fluxos migratórios nesta província. O ato ficou ainda marcado pela desintegração da bandeira nacional, o desfile das forças em parada e a demonstração de intervenção de combate ao crime. Agora, a peregrinação a Nossa Senhora da Mochima. A concentração de fiéis católicos avança para os seus momentos mais altos. O evento registra hoje o segundo dia, que ainda é de chegada para alguns peregrinos que não se encontravam no local. Os veículos não param de chegar, acompanhados de peregrinos ao local de devoção. Choros, agradecimentos é o que se vive no município de Axama. Fé, devoção e crença em Deus são elementos essenciais para milhares de fiéis. O sentimento é um sentimento grande para Jesus. Eu vou agradecer, porque não é fácil de estar aqui. Então Jesus sabe. Vim de Kwanza Sul, do Sumbe. A forma de ter o Espírito Santo dentro de mim. Aqui na casa da mamã, aguardando que ela chegue para estarmos junto dela. Estou aqui, eu tive problemas de AVC, graças a Deus eu vim aqui na mamã e a mãe curou-me. Assim fiquei, 8 dias que eu não trabalho, estou com problemas da coluna, eu estava rasca, mas graças a Deus estou curada. Muita alegria, muita alegria. Ai, eu queria
queria muito conhecer esse sítio. Ai, o Senhor me concedeu essa bênção. Muito obrigada. Obrigada. Segundo o bispo da Diocese de Viana, a imagem da Santa percorreu nas dioceses de Cachito, Viana e Arquidiocese de Luanda para permitir os idosos e não só a terem contacto com a Santa de devoção. A mãe que vai ao encontro dos seus filhos e das suas filhas, a mãe que visita os nossos lares, levando consigo as bênçãos do alto. Assim também quisemos, numa forma simbólica, que ela passasse pelas nossas dioceses. Dá a possibilidade daqueles que, por razões várias, não poderão estar aqui conosco durante esses 3 dias, terem de perto a imagem peregrina. Para o êxito do maior evento religioso, foram movimentadas várias forças. Relativamente ao asseguramento da peregrinação a Mushima, a polícia em Luanda mobilizou acima de 2.000 efetivos. Fazem parte deste efetivo forças de defesa e segurança de várias unidades, né? Estamos a falar da unidade de guarda-fronteira, estamos a falar do Serviço de Migração Estrangeira, estamos a falar do SIC, estamos a falar do INEMA, estamos a falar, enfim, de uma série de serviços que compõem o posto de comando para garantir o asseguramento antes, durante e depois da peregrinação. Procuramos sempre colocar à disposição efetivos e estamos a falar mais de 350 efetivos estão mobilizados para que possam garantir toda a segurança aos peregrinos e bem como à população geral, daqueles que têm estado a selecionar ou a escolher o local da Mushima para esta atividade religiosa. E este segundo dia da peregrinação ficou marcado por tumultos no palco do evento. Mais de 100 feirantes foram obrigados a abandonar os seus postos de venda. Após 2 anos de restrições das romarias ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Mushima devido à Covid-19, o cenário é este, a quem não quis ficar de fora. Eu estava a sentir bem, não estava assim como estou desta coisa, por causa da umidade, por causa do baixo ventre. Mas isso me pertence já. Tendas montadas em todos os lugares, a quem teve de chegar 1 semana antes do evento. Tínhamos que vir para ocuparmos o espaço, porque os que vão chegar não sei se vão ficar aonde. O sol abrasador já não é motivo de preocupação para os peregrinos. Foi difícil porque eu venho de Malange a conduzir, um pouquinho cansativo, mas depois de ter chegado aqui senti um conforto para sentir o belo sol que aqui faz. Durante a nossa reportagem fomos surpreendidos com um novo cenário. Cada um por si, Deus por todos, é o lema destas vendedoras. A peregrinação nos caiu muito mal. Nós pagamos as barracas aqui 5.000 kwanza. 5.000 kwanza, mas as outras lá estavam a vender lá dentro. Nós estamos aqui, não estamos a fazer nada. Quem deu essa ordem é a administradora. Disse ali não pode ficar ninguém. Agora, como é que aqueles estavam a vender, nós ficamos aqui? Não dá certo. Nós não vendemos nada, perdi dinheiro. Vendo aqui há 11 anos já, e esse é o pior ano. Dizem que substituíram a administradora, não estamos a ver trabalho, tanto da administração como a fiscalização. Nós estamos aqui desde segunda-feira. Organizaram sim, senhor, o mercado. Mas as colegas não estão no mercado. Algumas saíram, estão lá, em direção ao santuário. Então fica mais fácil de retirarem as colegas que estão no santuário para passarem aqui. E vamos todos no mercado. A polícia vem para aqui e retira algumas tendas. Por que não remove todos e vamos para o mercado? Uns vendem, outros não vendem. Segundo a administração municipal da Kisama, o que se pretende é dar condições dignas aos feirantes. Quem vai montar uma barraca para alimentação, para os 3 dias está a pagar 5.000 kwanzas. Quem vai montar uma caravana com diversos serviços, para os 3 dias são 15.000 kwanzas. As bancadas pequenas de venda de produtos diversos são 2.000 kwanzas. Na verdade, esse é um local que está a ser preparado, onde vai se construir a administração municipal e oferece maior dimensão para implantarem os diversos negócios que os nossos munícipes e outros, público em geral, requisitam. E então, como o espaço é um pouco adjacente ao palco onde fazia-se normalmente o comércio é pequeno, a administração municipal teve que
ver um espaço maior e achamos este, como vê, onde está a decorrer a venda de produtos diversos aqui. Para a organização, esta edição superou a expectativa. Estão aqui muitos e muitos peregrinos, superando mesmo já, só com olho nu, superando aquilo que são a edição do ano passado. O Conselho Económico e Social esteve hoje reunido sob orientação do Presidente da República. Em análise no encontro, o atual contexto social e económico do país. O chefe de Estado sublinhou o esforço que tem sido envidado a todos os níveis para manter a situação controlada e recomendou rigor na aplicação das medidas já definidas face à realidade económica mundial. Os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 continuam presentes no sistema económico mundial e Angola, sendo parte deste, não é exceção. João Lourenço justifica a desvalorização constante da moeda nacional com a variação do processo oferta-procura no mercado nacional. Como em qualquer economia de mercado, a taxa de câmbio do Kwanza com relação ao dólar é variável em função da relação oferta-procura e de outras variáveis da nossa economia. Por esta razão, haverá sempre momentos em que as moedas nacionais estarão mais fortes, ou seja, valorizadas, mas haverá também outros momentos em que estarão mais fracas e, portanto, desvalorizadas. Na sua comunicação, o Presidente da República falou da importância dos impostos para a sustentabilidade dos programas de governação. Apesar disso, reiterou que o Executivo optou por alterar a taxa do IVA, imposto sobre o valor acrescentado, mesmo ciente dos riscos. O Executivo decidiu baixar o IVA sobre os bens alimentares essenciais de maior consumo, assunto que será oportunamente retomado pela Assembleia Nacional, uma vez que se trata da alteração de uma lei. Entre os assuntos discutidos na reunião estiveram a dinamização da produção agropecuária e da facilitação do comércio, estratégia nacional para o fomento da indústria transformadora e ainda os caminhos para combater a fome e a pobreza. Neste domínio, João Lourenço disse que os setores da agricultura, pescas e pecuária fazem parte das prioridades do país, daí que tem merecido o apoio do seu governo. Estamos a dar todo o apoio à agricultura familiar e, como resultado disso, muito do que consumimos vem da agricultura familiar de praticamente todos os municípios do país. Queremos também ver aumentar a produção de alimentos das pequenas e médias empresas. Encorajamos a todos aqueles que se dedicam seriamente na produção de grãos, de milho, feijão, soja, arroz, sorgo e trigo, na produção de aves e de ovos, de caprinos e suínos, de bovinos, para alcançarmos a autossuficiência alimentar. Para o governante, investimentos na produção de energia é fundamental para o processo de desenvolvimento multissectorial. E por falar em investimentos, o chefe de Estado chamou de não patriotas a um determinado grupo de políticos que pelo mundo fazem campanhas para impedir a entrada de investimentos no país. Alguns políticos da nossa praça que nunca quiseram bem da Angola e dos angolanos vêm realizando o trabalho contrário junto das instituições financeiras internacionais, dos credores e investidores a desencorajar o investimento em Angola. Mais uma vez, esta ação que espelha bem a falta de patriotismo, de sabotagem contra os interesses de seu próprio país, está condenada ao fracasso porque, felizmente, os financiadores, credores e investidores guiam-se por critérios objetivos de análise dos mercados e conhecem nossa seriedade no que diz respeito a honrar nossos compromissos para com os credores. Por isso, os vende-pátria não serão bem-sucedidos. A aposta na agricultura familiar é vista como uma das medidas que devem ser prioridade nesta fase crítica da economia mundial. O executivo angolano é aconselhado a reduzir a taxa de alguns impostos e a focar-se ao máximo nos planos com maior impacto na vida das famílias de forma geral.
Não há mais tempo a perder. O Executivo deve acelerar a implementação de programas que tenham como pano de fundo a aceleração da economia, a diminuição da pobreza no seio das famílias e o empoderamento dos setores da agricultura e da indústria. As nossas propostas estão contidas em documentos e nas apresentações que aqui fizemos foi para que haja maior celeridade na implementação destas ações. Por isso, duas grandes linhas de ação, uma ligada às metodologias que são utilizadas pelas instituições e que são utilizadas pelas instituições do governo e na implementação de programas e projetos, e outras na questão da celeridade. Esta foi uma das recomendações feita pelos membros do Conselho Económico e Social durante a reunião realizada na manhã de hoje no Palácio da Cidade Alta. O órgão de consulta do titular do Poder Executivo sugere também o financiamento robusto aos pequenos produtores. Nós precisamos de ter a visão que o Estado tem que arranjar fundos para apoiar camponês, a micro e pequena empresa. Não vamos dizer mais que não há dinheiro. Temos que o arranjar. Como? Nossa proposta. Taxas aduaneiras estamos a pôr. Vamos retirar, por exemplo, as taxas aduaneiras que podem ir logo diretamente para a agricultura. Para a concretização dos vários programas analisados durante a reunião deste sábado, os membros do Conselho Económico e Social consideram ser fundamental que o Executivo faça uma verdadeira aposta na formação do capital humano. De acordo com estes responsáveis, é também fundamental que se olhe para a capacitação dos agricultores familiares. Nós, hoje, em Angola, por qualquer projeto que se queira fazer, por qualquer estratégia que se queira desenvolver, se nós não tivermos capital humano, não conseguiremos dar o passo significativo. Falamos do capital humano, é necessariamente termos uma infraestrutura de formação adequada. Para o grupo de trabalho composto por várias sensibilidades, as pessoas devem estar no centro das prioridades. Quanto à redução do IVA, o Conselho aplaude a medida adotada pelo Executivo. Nós entendemos que as pessoas devem estar no primeiro elo da cadeia. E assim sendo, é importante que elas, como disse o Presidente da República, não sejam asfixiadas naquilo que é o seu desafio de viver e sobreviver, e por isso mesmo todas as ações, sejam do ponto de vista económico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, devem levar em conta isso. Primeiro as pessoas. Nossa opinião era exatamente que se devia reduzir o IVA, tendo em conta o momento que se está a viver, e pensamos que uma vez posta em prática essa medida, vai desafogar muito a situação das empresas. Durante aproximadamente 2 horas, os membros do Conselho Económico e Social discutiram com o Presidente da República a dinamização da produção agropecuária e da facilitação do comércio, a Estratégia Nacional para o Fomento da Indústria Transformadora, a fome e a pobreza e ainda as linhas de força do Plano de Desenvolvimento Nacional PDN 2023-2027. As reservas diamantíferas do país estão até ao momento avaliadas em mais de 800 milhões de quilates. São os resultados do mais recente trabalho de prospecção, fruto de um investimento de cerca de 200 milhões de dólares. As operações geológicas minerais realizadas em algumas minas confirmaram cerca de 810 milhões de quilates de diamantes em reservas por exploração, segundo o comunicado do encontro de balanço semestral de produção de diamantes realizado no Dundo, que visou analisar o processo de prospecção geológica, custos operacionais, responsabilidade fiscal e ambiental das empresas. A nota refere que para o processo de prospecção foram investidos cerca de 200 milhões de dólares, cujo objetivo foi o de fortalecer as bases e preparar o terreno para o crescimento sustentável no futuro. Segundo o comunicado, as empresas do subsetor perspectivaram para o segundo semestre deste ano um desempenho ainda mais robusto, principalmente em relação à produção, e estão otimistas quanto à comercialização, com a confiança de que os períodos festivos proporcionarão oportunidades valiosas. Sobre a conformidade fiscal, ficou o compromisso de as empresas pagarem os impostos dentro dos prazos estabelecidos no Código Geral Tributário e noutra legislação acessória. Em relação ao ambiente, as empresas comprometeram-se em melhorar os processos de recuperação das áreas degradadas e a construção de bacia de rejeitados para os rios. Por outro lado, a nota informa que as empresas fizeram um investimento acima dos 100 milhões de dólares destinados a projetos que beneficiam as comunidades no quadro das responsabilidades sociais.
Os participantes defenderam a implementação de projetos sustentáveis que impactam na vida das comunidades, tendo tomado boa nota às recomendações feitas pelo governo da província da Lunda Norte a respeito da agricultura familiar e fomento ao empreendedorismo. Durante 3 dias, as empresas diamantíferas fizeram o balanço de produção dos últimos 5 anos, da situação operacional do primeiro semestre deste ano, bem como fazer análise econômica e financeira. O país conta atualmente com 22 minas de exploração e 40 projetos em prospecção HD. O petróleo, principal matéria-prima do país, continua na escala de valorização. O preço do Brent abriu em alta neste sábado. O barril de petróleo, de referência às exportações angolanas, fecha a semana com o preço acima dos $88. O barril de petróleo Brent, referência às exportações angolanas, esteve este sábado a ser transacionado no valor de $88,99, um aumento de mais de 2%, equivalentes a $2,49. Este valor está ainda acima dos $75 tomado como preço de referência no Orçamento Geral do Estado para este ano. Hoje é 2023, prevê uma produção petrolífera média de 1,18 milhões de barris de petróleo por dia, onde o setor petrolífero representa cerca de 53% do total das receitas estimadas pelo governo. Até sexta-feira, o preço do petróleo Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, fechou negociando a $86,83 o barril. O aumento deste sábado é a mais alta valorização desde a última atualização. Encerrou hoje na província do Bié a 4ª edição da Feira da Batata e do Milho. O evento, que além da exposição, foi também marcado por debates e conferências de análise que refletiram sobre a realidade do país em termos de produção e os desafios no combate à fome e à pobreza. Mais de 300 expositores, entre residentes e convidados, preencheram o Largo da Solidariedade para a apresentação das potencialidades da província e não só. A feira é da batata e do milho, mas estiveram em exposição mais de 115 produtos diversos e gerou mais de 400 empregos indiretos. Sou da artesanato e fabrico chinelas, artesanatos. Na venda está correndo normalmente, sem problemas nenhumas. E aí está indo mesmo bem, até hoje consigo também vender mais um bocadinho. As coisas estão correndo bem sem problemas. As forças de reação estão em condições para poder então salvaguardar os interesses da sociedade pública. Para podermos falar o que a polícia trouxe conforme vem aqui a nossa exposição, está a área do trânsito, está a área da URP, está a investigação criminal, está o serviço prisional, está os bombeiros, está o DIP. Então, temos aqui uma gama de vários serviços da Polícia Nacional. 115 dos estandes em exposição foram de produtos agropecuários e legumes, todos de produção local. A nossa principal atividade é na atividade da produção, na atividade da agropecuária e também na atividade da mecanização agrícola, quer dizer, de preparação de terra. A FEBRICAP atua no município do Cuito, na aldeia do Canguengue, na comuna do Cuquema. Para nós, a princípio, foi mostrar que existe no BIE um Instituto Técnico Agrário, de formação agrária. Foi positivo porque acreditamos que algumas pessoas que não tinham noção da existência da nossa instituição procuraram por nós, alguns para procurar formar os seus estudantes, os seus educandos, e outros para futuramente poderem nos apoiar com insumos, com novas tecnologias, enfim. A vice-governadora para a área técnica e social, Alcida Sandumbo, fez o balanço oficial da Feira da Batata e do Milho, que acolheu perto de 300 expositores. Importa destacar que juntaram-se à 4ª edição da Feira Provincial da Batata e do Milho os expositores provenientes das províncias do Huambo, Banda, Mochico, Benguela, Quando Cubango, Huila e Uís.
10 dias de feira foram expostos 115 produtos diversos, totalizando 1.229 toneladas. O governador da província do Bié, engenheiro Pereira Alfredo, faz o encerramento da feira. Portanto, são muitos eventos juntos e que vão fortalecendo a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de organização, mas também a nossa capacidade de agregar todas para brigarmos para os lugares cimeiros do nosso país. Por isso, dissemos bye-bye à 4ª edição da Feira da Batata e do Milho de Produção Nacional. Bem, Tuapandula Chalwa. Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Novo desafio em destaque. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental nomeou o presidente da República Centro-Africana como mediador da organização para dialogar com os militares que tomaram poder no Gabão. Este é um assunto que marca o resumo da atualidade internacional que é desenvolvido hoje pela Fernanda Gonga, que já está aqui. Fernanda, boa noite. Boa noite, Janete. Boa noite, Adilson. Fernanda, é a primeira vez que vai ler o Internacional hoje, mas é uma questão realmente chama a atenção de todos. O Gabão, como vai o Gabão? No Gabão é o que foi chamado, o que foi destacado aqui, mas nós vamos começar agora pela África do Sul. Muito e depois bem. Nos outros desenvolvimentos vamos ter mais atualizações sobre o Gabão. Avança. Assim que nos acompanha, boa noite. Subiu de 74 para 76 o número de mortos no incêndio que destruiu um edifício de 5 andares na quarta-feira no centro de Joanesburgo. Deste número, 12 são crianças, anunciou o governo sul-africano, que até o momento ainda não descobriu a causa do incêndio. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. De acordo com os meios de comunicação locais, Touadera foi nomeado facilitador numa reunião online extraordinária da organização, convocada pela CEDEAO, cuja presidência é ocupada precisamente pelo presidente do Gabão, Ali Bongo, deposto na quarta-feira. Num comunicado, a CEDEAO condenou o uso da força como via de resolução de conflitos políticos e de acesso ao poder e defendeu a realização de um diálogo republicano que permita tomar as decisões medidas para um rápido retorno à ordem constitucional. O Papa Francisco disse hoje, durante a sua visita apostólica que efetua à Mongólia, que os governos e as instituições seculares nada têm a temer à ação evangelizadora da Igreja, porque esta não tem uma agenda política a concretizar, mas só conhece a força humilde da graça de Deus e de uma palavra de misericórdia e verdade capaz de promover o bem de todos. O Papa Francisco teve um encontro com os bispos, sacerdotes, missionários consagrados e agentes pastorais da Mongólia na Catedral de São Pedro e São Paulo, onde, em discurso de esperança, exortou os religiosos do país a gastar a vida pelo Evangelho com simplicidade e sem medo, apesar do número reduzido. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve participar da reunião anual de líderes mundiais das Nações Unidas neste mês, assim como numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia. A informação foi confirmada pelo embaixador da Albânia na ONU, Felix Oksa, tendo acrescentado que Zelensky vai discursar na Assembleia Geral diante de líderes mundiais a ter início a 18 de setembro. Um tribunal saudita condenou um professor aposentado à pena de morte por seus comentários online. Mohamed Al Gandhi, de 54 anos, foi condenado após 5 publicações no Twitter a criticar a corrupção e as violações dos direitos humanos. De acordo com o Observatório dos Direitos Humanos, Mohamed Al Gandhi foi preso no ano passado e teve pouco acesso a um advogado antes da sua condenação em junho, sob o artigo 30 da Lei Antiterrorista da Arábia Saudita por descrever o rei ou príncipe herdeiro de uma forma que mina a religião ou a justiça.
De acordo com a Organização Europeia Saudita para os Direitos Humanos, a Arábia Saudita executou pelo menos 92 pessoas este ano até agora. Em 2022, a Organização de Direitos Humanos, ALQST, com sede no Reino Unido, catalogou 148 execuções na Arábia Saudita, mais do que o dobro do número de execuções registradas em 2021. Da atualidade internacional é tudo. Adilson e Janete, boa noite para vocês. Boa noite, Fernanda. Até à próxima. Boa noite, volte sempre. Sim. Ainda fora de portas, Espanha e França estão divididos em relação à penalização do trabalho sexual. A criminalização dos clientes de prostituição é um assunto que pode voltar aos debates no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos na França pode retomar o debate sobre a criminalização de clientes de prostituição. Na Espanha, a legislação ainda não decidiu se autoriza ou proíbe o trabalho sexual. Os dois países pretendem abolir a prostituição ou punir clientes da mais antiga profissão do mundo. Durante muitos anos, partidos políticos espanhóis tentaram elaborar leis sobre o trabalho sexual, num país onde a prostituição é uma grande questão. Estudos indicam que entre 45 mil e 150 mil mulheres exercem este tipo de trabalho e, de acordo com as Nações Unidas, 39% dos homens adultos admitiram já ter pago pelos serviços de uma trabalhadora de sexo, o que coloca a Espanha entre os principais países europeus nesse setor. Em 2016, na França, os deputados aprovaram uma lei que tornaria ilegal a prática de troca de serviços sexuais por dinheiro. As trabalhadoras de sexo apresentaram um recurso final ao Tribunal francês em 2019, argumentando que a penalização aos clientes era uma violação dos seus direitos e segurança. Os clientes apanhados terão de pagar uma multa no valor de 1.500 euros e aumentam para reincidentes. Os trabalhadores do sexo, por outro lado, deixam de ser vistos como criminosos, ou seja, o objetivo é responsabilizar os clientes, uma vez que sem eles não haverá tráfico humano. As associações francesas terão que esperar muitos meses até que os tribunais decidam se a lei de 2016 viola ou não a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Hoje é dia de biografia aqui na TV Girassol, é logo a seguir ao Girassol Jornal. E o convidado de logo mais é o produtor e diretor teatral Adelino Caracol. Sempre pensar como os seres humanos, não perder a sensibilidade. Ele saiu do atletismo para as artes. Adelino Caracol é considerado por muitos angolanos um ícone do teatro nacional. Ator há mais de 35 anos, Caracol começou a sua carreira como guionista da série criada para a televisão, com o tema O Regresso Marcante. A proposta foi recusada pela TPA e a recusa marcou o início da criação do grupo teatral Horizonte Zingambante. Conhece Sapumara? Saíste do pulo de Capim da Pé? De Capim da Londa Pé saíste? Mataste aquela cabeçada, mataste? Beijaste morto! Beijaste morto! Comeste feijão, não mais dá gostoso! Comeste! 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 Vamos partir a casa! Mas chama mais de desculpado, vou falar mais. Para o atual diretor do grupo, o teatro é o retrato da vida, tal como ela é. Quando acontece o teatro, às vezes que tu vês as cenas. O teatro é um barômetro, como também dizia a Lorca, é um barômetro que mede as sociedades, não é? No teatro discutimos tudo, não é? Veja as sociedades retratadas desde o Egito, desde a Grécia. A Grécia falava muito em democracia, se a gente voltar no tempo histórico, e eles iam para o teatro para ver retratada a sua sociedade, não é? E então, o teatro representa isso. Representa a extensão da vida, o espelho da vida. Conheça mais sobre o ator, diretor e guionista Adelino Caracol no programa Biografia, a seguir ao Girassol Jornal. Todo mundo, meu Deus do céu! Chega, por quê? Chega! O movimento Levarte está empenhado nas ações de incentivos ao hábito de leitura. Este movimento esteve hoje reunido no Kazenga, no âmbito do 12º Fórum.
Humanizar o comportamento das pessoas através da arte e incentivar o gosto e hábito pela leitura são os pontos que identificam o movimento Levarte, que está representado nas 18 províncias de Angola. E neste sábado, a direção da Organização Infanto-Juvenil, junto dos seus associados, realizou o 12º Fórum Nacional Levartiano, sob o lema Trabalho em Equipa para a Continuidade do Levarte. Nós vamos fortalecer a organização. Nós vamos fazer com que os nossos membros conheçam o histórico da organização, conheçam as razões de existência da organização e consigam também servir melhor a sua comunidade, consigam servir melhor o país. E a literatura é o cartão postal do projeto. Nós realizamos as atividades de incentivo à leitura, nós realizamos workshops sobre técnicas de leitura, bem como nós também temos debates à volta do tema e o surgimento de novos escritores traz consigo também novo público. Quando nós conhecemos um escritor, temos uma tendência a abraçar e a apoiar. O gosto pela escrita e a leitura das crianças. É necessário que se cultiva aquele tipo, quando a criança vai para a cama, a história, e a criança desde cedo começa a ter já o gosto pelo livro. Afastar os jovens das más práticas também constam dos objetivos do movimento Levarte, que existe há 17 anos no país. Desconcentramos um determinado número de jovens, não é? E concentramos eles dentro de um evento onde vão encontrar outros jovens também que preferiram fazer coisas diferentes. Forma-se uma família e com certeza ali nós afastamos os jovens das más práticas de forma geral e garantimos então que os jovens passam a ter uma conduta diferente, inspirando-se um no outro. Com mais de 500 membros em Luanda, o responsável apela à população a abraçar o projeto. Não temos distinção de raça, cor, etnia e outros elementos. Basta ser pessoa. Para nós é o suficiente para ser levartiano. Às vezes, quando estamos só, é mais fácil a gente cair em depressão, em más prática, porque não temos quem nós vamos modelar. Então, há necessidade de nós nos juntarmos a mais pessoas, claro, que tenham condutas positivas, capazes de nos influenciar e nos desencorajar a fazer as más práticas. Empoderamento cultural da juventude e a exploração de novas formas de expressão artística são os papéis do Levarte, que prevê a retoma das atividades na Namíbia e garante a expansão do movimento para o Brasil. Agora é para o resumo dos principais assuntos que dominaram a semana informativa aqui no Girassol Jornal. Semana marcada pela realização da primeira Conferência Regional sobre Alterações Climáticas. Juntou aqui em Luanda mulheres pan-africanas. A semana foi também marcada por decisões importantes tomadas em Conselho de Ministros, entre outros factos. Acompanhe. Está decidido. O edifício Lote 1 do bairro Prenda será mesmo demolido, assim indica o parecer técnico do Laboratório de Engenharia de Angola, tornado público pela Administração Municipal de Luanda. Os moradores do edifício número 1 do lote do bairro Prenda consideram um desrespeito a via pela qual lhes foi informada sobre a decisão da demolição do edifício. De um momento por outro, nós aqui que não entendemos ver as notícias pelo telefone, eu me caí muito mal mesmo, me senti mal e pensei logo no meu marido, que já deu um AVC e ele às vezes se sente mal. Como é que ele vai se sentir? Porque ele sempre pensa, estamos numa casa da minha filha, numa obra, mas ele pensa sempre dessa casa dele. Com a inauguração do Centro de Saúde de Referência da Vila Cativa, os moradores do bairro Vila Verde vão deixar de percorrer longas distâncias à procura de serviços de saúde. Os milhares de automobilistas e passageiros que passam todos os dias por esta ponte da Estrada Nacional número 100 afirmam que estão expectantes em relação à reabilitação da mesma e pedem qualidade na obra para que haja maior durabilidade. O país vai contar com mais de 1 milhão de novos alunos para o ano letivo que arranca na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito pela Ministra de Estado para a área social. No sentido da concretização destes compromissos, foram admitidos ao sistema de ensino no presente ano um total de 8
933.125 alunos, dos quais cerca de 1.560.328, ou seja, 17,5% representa o número de crianças que vão ingressar pela primeira vez no sistema de ensino. Dalva Ringote, que procedia em Malanja a abertura oficial do ano letivo 2023-2024, disse que mais províncias irão beneficiar do programa de distribuição da merenda escolar. A participação das mulheres com a definição de políticas para reduzir os impactos das alterações climáticas foi hoje marcada pela realização da Conferência Regional, onde o contributo da mulher ao setor da agricultura para a adaptação das alterações climáticas foi o ponto mais alto do certame. A vice-presidente da República destacou que Angola precisa optar pelos mecanismos de adaptação com modelos de desenvolvimento de baixo carbono, tendo também sublinhado a necessidade da capacitação da mulher. Para tal, necessitamos de ampliar o acesso das mulheres à tecnologia, ao conhecimento, aos recursos financeiros, com vista a travar a poluição, a perda da biodiversidade, problemas que afetam em larga medida a humanidade, que vem sofrendo perdas e danos injustamente para a África, que pouco ou nada contribui para o fenômeno das alterações climáticas. Na reunião desta quarta-feira, o Conselho de Ministros aprovou um documento que tem como objetivo isentar vistos e facilitar a concessão de vistos para cidadãos de vários países. O objetivo é impulsionar desta forma o turismo angolano. Na manhã de hoje, o Presidente da República, antes mesmo da reunião do Conselho de Ministros, empossou Teresa Manuel Bento da Silva, a nova Diretora-Geral Adjunta dos Serviços de Inteligência Externa. Na ocasião, o chefe de Estado manifestou preocupação com a situação ocorrida na madrugada desta quarta-feira no Gabão, quando militares anunciaram um golpe de Estado. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions. João Lourenço disse que este exemplo dá mais um sinal sobre a importância dos serviços de inteligência externa numa altura em que o mundo enfrenta um cenário de instabilidade e proliferação de conflitos. Os serviços de inteligência externa têm que estar de olhos bem abertos a tudo o que se passa no mundo, sobretudo em termos de segurança, em termos de estabilidade dos países. Como é habitual, ao sábado temos a personalidade da semana com o jornalista Bravo da Silva. Michael Jackson, cantor, compositor e dançarino norte-americano, é a figura eleita. Michael Joseph Jackson nasceu em Gary, Estados Unidos da América, a 29 de agosto de 1958 e faleceu em Los Angeles, Estados Unidos, a 25 de junho de 2009, vítima de doença. Michael Jackson, que viveu 50 anos, foi um cantor, compositor e dançarino norte-americano. Apelidado de Rei do Pop, que é um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música. Michael fez a sua estreia profissional em 1964 com os seus irmãos mais velhos como membro do grupo musical The Jackson 5. Michael Jackson começou sua carreira solo em 1971 na Motown Records e subiu para o estrelato solo com o álbum Off the Wall em 1979. No início dos anos 80, Michael tornou-se uma figura dominante na música popular. Os seus vídeos musicais, incluindo The Beat It, Billie Jean e Thriller, do seu álbum Thriller de 1982, são creditados por quebrar barreiras raciais e transformar o meio numa forma de arte
e ferramenta promocional. A popularidade de Michael ajudou a trazer o canal de televisão MTV à fama. Bad, de 1987, foi o primeiro álbum a produzir 5 singles, número 1 da Billboard Hot 100. Jackson continuou a inovar ao longo dos anos. Em 1990, com vídeos como Black or White e Scream, e conquistou uma reputação como artista em turnês. Através de performances de palco e vídeos, Jackson popularizou técnicas de dança complicadas. Michael Jackson é um dos artistas musicais mais vendidos de todos os tempos, com vendas estimadas em mais de 500 milhões de discos em todo o mundo. Thriller é o álbum mais vendido de todos os tempos, com vendas estimadas em 70 milhões de cópias. Os seus outros álbuns, incluindo Dangerous e Book, também estão entre os mais vendidos do mundo. Michael ganhou centenas de prémios, mais do que qualquer outro artista da história da música popular. Foi introduzido 2 vezes no Hall of Fame do Rock and Roll e é o único artista pop ou rock a ser incluído no Dance Hall of Fame. As suas realizações incluem 39 recordes no Guinness World Records, incluindo o de artista de maior sucesso de todos os tempos. Jackson também foi o primeiro artista a ter um single dos 10 primeiros da Billboard Hot 100 em 5 décadas diferentes. Em 2016, o património de Jackson era de 825 milhões de dólares, o valor anual mais alto de uma celebridade já registrado pela Forbes. Em 2009, na sua morte, os fãs de Jackson em todo o mundo expressaram profunda tristeza e o seu funeral público foi transmitido ao vivo. E antes de fechar o jornal de hoje, voltamos a Kisama, onde estão reunidos milhares de fiéis católicos. A nossa equipa, liderada pela Brígida Icala, mostra os momentos que marcaram a chegada da imagem da Mamã Mushima. Brígida, boa noite. Neste exato momento, acaba de chegar a imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição da Mushima, que esteve ausente durante 6 dias no local habitual das devoções. Nesta altura, milhares de fiéis católicos e não só estão aqui à margem esquerda do rio Kwanza para poder então acolher a Santa do Coração. Depois de termos visto a mamã partir e ao chegar assim nas margens do rio Kwanza, onde ela aqui diariamente é venerada com o título de Mamã Mushima, é a emoção de uma mãe que chega novamente a casa e que os filhos ficam contentes com a chegada da mãe. Eu penso que este momento, para qualquer cristão, é um momento indescritível. Um momento que ansiamos a chegada da mãe. Então aqui estamos todos os filhos de coração aberto para acolher. Não há palavras. Velas, cânticos marianos estão aqui a soar as ondas do rio. Está assim concluída a edição de sábado do Girassol Jornal, que volta na segunda-feira, à mesma hora, 19h45. Ficam os votos de continuação de um ótimo sábado. Muito boa noite. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.